Olá! Nesse vídeo a gente vai estudar um pouquinho sobre leis de Kirchhoff, tá? Vem comigo! Antes da gente ver essas leis de Kirchhoff, né, a gente fazer uma revisãozinha sobre elas, a gente vai ver algumas definições, né, de como a gente vai chamar alguns trechos do circuito, tá? E alguns elementos que vão ser importantes ao longo dessa disciplina. Bom, o primeiro elemento que eu quero trazer para vocês é o que a gente chama de ramo, né? O que seria o ramo? Um ramo é um trecho do circuito que contém um elemento ou mais elementos ligados em série, tá? Se a gente tiver alguma bifurcação no meio do caminho aí, né? Então já termina aquele ramo, já começa um novo ramo, tá bom? O próximo elemento são os nós. O que são os nós? Os nós são justamente os pontos de bifurcação, né? Normalmente, tá? Na verdade, eles são o ponto de junção de dois ou mais ramos, tá? Por que eu estou falando que podem ser dois elementos, dois ramos? Porque, por conveniência, né, por exemplo, aqui eu não defini como um nó essa junção dessa fonte V1 com esse resistor R5, mas, dependendo da resolução do meu circuito, se eu achar conveniente, eu posso definir aqui como sendo um nó também, tá? E vai seguir as mesmas regras que a lei de Kirchhoff para os nós segue nos demais nós, tá ok? Bom, o próximo elemento é a malha, tá? O que seria a malha? A malha é um caminho fechado, mas qualquer caminho fechado, não. A gente chama de malha um caminho fechado que não contenha nenhum ramo dentro, tá? Como tem aqui, ó, essa malha 1, malha 2 e malha 3. Se eu pegar o caminho mais externo, por exemplo, ó, não é uma malha. Por quê? Porque eu tenho esses ramos aqui dentro dela. Mas a gente vai usar da mesma forma e a gente chama isso de laço, tá? Então, malha não tem ramo dentro e laço é um caminho fechado que pode ter um ramo dentro, certo? Bom, outra definição bem importante que a gente vai explorar bastante são os tipos de correntes, tá? A gente está acostumado a trabalhar, né, com a corrente de ramo, que é a corrente real, né, em cada um desses trechos do circuito. Então, quando a gente vai lá com o instrumento de medição, né, por exemplo, com um amperímetro, a gente vai medir esse valor de corrente. Vão ser essas correntes de ramo que a gente está medindo, tá? Notem que para esse exemplo que eu estou colocando aqui, ó, que eu tenho essas 3 malhas, eu tenho aqui 6 ramos, tá? Então, eu vou ter de distribuir 6 correntes e quando eu for resolver esse circuito, eu vou ter 6 incógnitas. O outro tipo de corrente que a gente vai trabalhar, tá? É o que a gente chama de corrente de malha. O que seria essa corrente de malha? A gente vai identificar as malhas do circuito e vai definir uma corrente para cada malha. A gente pode usar laço também, mas a gente vai ver mais na frente, tá? Então, por enquanto, cada malha vai definir uma corrente de malha. E notem que, para esse caso aqui, a gente vai ter 3 malhas, né? O mesmo exemplo que eu mostrei lá, as correntes de ramo. E eu vou ter, então, ter 3 incógnitas, I1, I2 e 3, que são as minhas correntes de malha aqui. Então, notem que, no caso de eu usar corrente de ramo, eu tinha 6 incógnitas para esse mesmo circuito. Se eu usar corrente de malha, eu vou ter 3. Então, com isso, já dá para perceber que eu tenho uma certa redução, tá, no meu esforço computacional, né, o matemático, se eu usar corrente de malha em algumas situações. Então, e como é que eu vou trabalhar com essa corrente de malha, tá? Então, eu tenho de aprender o que ela significa, tá? E como relacioná-la com a corrente de ramo, tá? Isso é importante. Então, né, como é que seria isso? Na verdade, a corrente de ramo, como eu falei, é a corrente real que passa naquele ramo. E o que são as correntes de malha? Elas são parcelas, tá? Que somadas tende a dar o valor da corrente de ramo, tá? É um artifício matemático, né? Na verdade, não é uma corrente real, né? São parcelas da corrente real e que facilita realmente bastante as contas em algumas situações. Vamos ver um exemplo aqui de como relacionar corrente de ramo e corrente de malha. Nesse exemplo, né, que é o mesmo que eu venho mostrando para vocês, vamos observar aqui esse ramo que tem o resistor R4, tá? Eu tenho essa corrente 2 de malha circulando nessa malha aqui e a corrente 3 circulando nessa outra malha. Se a gente observar só o ramo R4, eu tenho 2 correntes de malha passando aqui. Tem o I2 que passa descendo e tem o I3 que passa subindo, né? De acordo com o que foi definido aqui. E eu vou dizer que X é a corrente real desse ramo, desse resistor R4, tá? E eu estou dizendo que ela é para baixo, tá? Estou afirmando aqui. Então, olha só, IX é a corrente real, é a corrente de ramo. E I2 e 3 são correntes de malha, que são parcelas. Ou seja, a corrente total IX vai ser a soma de todas as correntes de malha que passam naquele ramo. Então, como eu só tenho aqui I2 e 3, vai ser a soma de I2 mais I3. Só que eu tenho de observar o sinal. Como é que eu sei? Aqui, ó, IX, que é a corrente real, eu estou dizendo que ela é para baixo.
E o I2 está passando aqui nesse resistor para baixo, ou seja, está coincidindo com o X. Então, isso quer dizer que a corrente de malha I2 tem uma relação positiva com o X. Já I3 passa no resistor R4 para cima, que é uma polaridade contrária da polaridade da corrente real X. Então, quer dizer o quê? Que I3 tem uma relação negativa com a corrente X. Então, como as correntes de malhas vão se somar para ter a corrente total X, então eu chego à conclusão que o valor da corrente real X vai ser a corrente I2, porque positivo, porque está para baixo, igual a X, e menos I3, porque I3 está no sentido contrário. Se eu tivesse aqui 5 correntes todas no mesmo sentido, eu ia somar as 5 correntes. Se eu tivesse 3 no mesmo sentido e 2 em outro, ia ser 3 menos essas 2 que estão no outro sentido, tá? Então, sempre que tiver no mesmo sentido, eu somo, né? Eu boto um valor positivo, e se tiver no sentido contrário, eu vou diminuir, tá? Então, é assim que eu relaciono corrente de malha com corrente de ramo. E o que diz a lei de Kirchhoff para as tensões? Ela diz que a soma algébrica dos elementos, né, das tensões dos elementos em uma malha, né, é igual a zero. Tá? Então, quando eu somar essas tensões, né, considerando as suas polaridades, essa soma sempre tem de dar zero. Tá? Isso não necessariamente só em uma malha, mas em qualquer caminho fechado que eu tiver dentro do circuito, isso também é válido. Tá? Aí vem uma questão, se eu vou somar essas tensões, considerando as suas polaridades, quando é que eu considero positivo e quando é que eu vou considerar negativo? Aí tem algumas coisas que influenciam, né? Na verdade, duas. Um é o sentido que eu vou adotar para a corrente e o outro é o sentido que eu vou percorrer a malha. Ambas as duas escolhas, né, são opções de quem tá resolvendo o circuito. Eu posso arbitrar qualquer sentido de corrente e a gente sabe lá no final, quando a gente encontrar esse valor de corrente, se for positivo, significa que o valor o sentido que a gente adotou, ok, estava correto. Mas se a corrente está negativa, quer dizer que o sentido era o contrário. Então, de qualquer forma, eu sei como obter o sentido real daquela corrente, né, independente do sentido que eu arbitrar, tá bom? E percorrer não muda muita coisa. Por quê? Quando eu percorro num sentido, tá, eu vou ter os sinais de uma determinada forma, e se eu percorro essa mesma equação no sentido contrário, tá, eu vou obter como se eu tivesse a mesma equação multiplicada por menos 1. Então, isso também não vai fazer diferença. Então, vamos lá. Antes da gente começar a ver, né, esses exemplos de como somar essas tensões na malha, é importante a gente definir o sentido de polarização das tensões em função das correntes adotadas. Então, quando a gente for resolver um circuito, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai definir o sentido da corrente. Uma vez definido esse sentido da corrente, eu vou ver qual é a polarização, tá, que essa corrente provoca nos elementos passivos, né? Por enquanto, nos resistores, né? Que a gente está estudando agora. Então, ó, como é que é isso? Vamos supor que aqui tem o meu elemento, né? Podem pensar num resistor. Essa caixinha cinza seria um resistor por enquanto. E eu tenho essa corrente I, que eu defini passando nesse resistor nesse sentido aqui, da esquerda para a direita. Sempre a gente vai considerar que a corrente vai polarizar com o potencial positivo do lado que ela entra, tá? Então, consequentemente, o terminal negativo da tensão vai ficar no lado que ela sai. Então, a corrente sempre polariza com mais do lado que ela entra. O porquê disso tem a ver com o fato dos elementos passivos sempre dissiparem potência, tá? Mas essa explicação pode ficar para um outro momento. E aqui, ó, mostrando a outra situação, né? Então, a gente tem essa corrente I, tá? Que eu defini aqui o contrário, né? Da direita para a esquerda. Então, o lado que ela entra sempre vai ser o terminal positivo. Então, uma vez eu amarrando o sentido da corrente, indiretamente eu amarrei uma polaridade da tensão, tá? Uma vez feito isso, a gente vai ver como contabilizar agora essa tensão, tá? Vamos partir do início aqui. Eu vou sair de um elemento, né? Vou considerar, por exemplo, um resistor. E minha primeira opção, eu vou fazer com que a corrente passe nesse resistor para a direita ou para a esquerda. Vamos supor que eu escolhi para a direita, né? Da esquerda para a direita. Então, uma vez escolhida o sentido da corrente, eu vou polarizar com mais onde ela entra. Então, se eu escolhi esse sentido de corrente, eu vou ter essa polarização para a tensão. Agora vem minha segunda escolha. Qual o sentido que eu vou percorrer? Eu vou percorrer para a direita ou vou percorrer para a esquerda? Na verdade, não tem ligação nenhuma com o sentido da corrente. Eu posso escolher as correntes num sentido e percorrer em outro, ou posso percorrer no mesmo, tá? Isso é uma opção realmente de quem está resolvendo. Vamos supor que eu vou percorrer para a direita também. Então, olha, o que acontece quando eu vou percorrer da esquerda para a direita, né?
Quando eu passo aqui da esquerda, eu chego num potencial maior. Só que eu vou passando para um potencial menor, tá? Um potencial positivo é sempre maior que um potencial negativo. Então, eu vou sair de um potencial maior para um potencial menor. Eu estou decrescendo esse potencial. Decrescimento é indicação de decrescimento é um sinal negativo. Então, eu vou contar como sendo menos a tensão V, tá? Então, quando eu for percorrer a malha, se eu tiver essa situação, vai ser menos V. Aí vamos supor que para essa mesma corrente, essa mesma polarização de tensão, eu escolhi percorrer para a esquerda, da direita para a esquerda. Então, eu estou passando aqui de um potencial negativo para um potencial positivo, ou seja, eu estou crescendo o potencial. Então, nesse caso, eu vou contar mais V, certo? Aí vamos supor a outra situação. Ao invés de definir a corrente para a direita, eu vou definir ela para a esquerda, tá? Que é essa situação aqui. Então, a corrente vai entrar desse lado, então vai polarizar com mais aqui, e do outro lado vai ser menos. Aí a minha escolha novamente, eu quero percorrer para a direita ou para a esquerda? Se eu percorrer para a direita, eu estou passando do potencial menor para um potencial maior, estou crescendo esse potencial, então eu vou contar mais V. E se eu percorrer no outro sentido, da direita para a esquerda, eu estou diminuindo o potencial, ó. Se eu diminuo o potencial, então é negativo, decrescimento é negativo, tá? Então, essas são as situações possíveis, né, com as combinações de sentido de corrente e sentido que eu estou percorrendo. Bom, na verdade, o que importa de fato, tá? É eu analisar, quando eu for pegar o elemento, depois de fazer as polarizações, eu vou me perguntar, o potencial aqui, com esse sentido que eu estou percorrendo, está aumentando ou está diminuindo, tá? Se ele estiver aumentando, eu vou considerar positivo. Se ele estiver diminuindo, eu vou considerar negativo, tá? Isso é válido também para as fontes, né? Então, se eu estou percorrendo um caminho que tem uma fonte de tensão, o que acontece? Na fonte de tensão, eu tenho que desse lado seria o negativo e desse lado o positivo. Notem que a fonte de tensão, a polarização dela, não depende da corrente, tá? Por quê? Porque é uma fonte de tensão, ela que manda nas polarizações no valor da fonte de tensão, tá? Então, a corrente passar por um lado ou para o outro não faz diferença. Então, aqui, eu só vou precisar escolher se eu vou percorrer num sentido ou no outro. Se eu percorrer para a direita, né, para a direita, eu estou passando de um potencial menor para um potencial maior. Então, eu estou crescendo esse potencial, que vai ser mais E. Se eu percorrer da direita para a esquerda, eu estou passando de um potencial maior para um potencial menor. Eu estou diminuindo esse potencial, então, vai ser negativo, tá? Bom, só para a gente exemplificar, né? Vamos pegar esse circuitinho de uma malha, bem simples, com duas fontes de tensão, E1 e E2 e 3 resistores, R1, R2 e R3. Eu vou arbitrar a minha corrente nesse sentido aqui, tá? Ou seja, no sentido anti-horário. E uma vez eu arbitrando esse sentido para a corrente, essa corrente vai polarizar essas tensões com essas polaridades aqui, ó, né? Ele vai passar nesse resistor polarizando com mais onde entra, menos onde sai. Aí segue aqui, ó, mais onde entra, menos onde sai, mais onde entra, menos onde sai. E as polarizações das tensões são definidas por elas mesmas. Então, se eu escolher percorrer, né, que eu posso optar por percorrer no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se eu optar pelo sentido horário, né, nesse sentido aqui, ó, o que acontece? Começando da fonte E1. Na fonte E1, eu vou passar de um potencial negativo para um potencial positivo, ou seja, eu estou crescendo esse potencial, então vai ficar mais E1. Aqui também, ó, quando eu subir aqui, que passar pelo resistor R1, vou passar de um potencial negativo para um positivo, eu estou crescendo, então vai ficar mais R1 vezes I. Quando eu descer aqui, ó, vou estar passando de um potencial maior para um menor, então menos E2. Aqui eu estou crescendo o potencial, então mais R3 vezes I. E aqui eu estou crescendo o potencial e também vai ficar mais R2 vezes I, tá? Então, essa é a expressão que a gente tem quando percorre no sentido horário. Mas digamos que eu não quisesse percorrer no sentido horário. Eu quero percorrer no sentido anti-horário. Então, como é que ficaria a minha expressão? Né? Começando aqui de E1 também, eu ia passar, né, nesse sentido aqui, ou seja, aqui eu passaria de cima para baixo, ia ficar de um potencial maior para um menor, eu estou decrescendo, então ficaria menos E1. Aqui, menos R2I, porque também está decrescendo. Menos R3I, porque está decrescendo. Mais E2, porque aqui eu estou aumentando o potencial, né? E menos R1 vezes I, porque eu também estou aumentando o potencial, tá? Então, essa, né, seria a expressão para
a lei de Kirchhoff para as tensões dessa malha, né, considerando siderorário e anti-horário. Notem que uma equação em relação à outra é só que uma menos uma a outra, tá? Ou seja, botando isso num sistema linear, não vai fazer diferença, tá? Bom, e o que diz a lei de Kirchhoff para as correntes? Tá? Diz que a soma algébrica das correntes no nó é igual a zero. Soma algébrica quer dizer o quê? Que eu vou levar em consideração os sinais. Então, eu posso considerar, por exemplo, que todas as que entram são positivas e todas as que saem são negativas. É uma forma de considerar, tá? Ou então eu considero, se entra é mais, se sai é menos. E somo tudo igual a zero. Pode ser também, tá? Bom, só para a gente fechar com um exemplozinho, tá? Se eu pegar esse trecho de um circuito aí, tá? Onde eu tenho esses elementos, esses 3 pontinhos aqui, ó, indicam que aqui eu tenho mais coisas conectadas, tá? Eu só trouxe esse trecho para a gente analisar só esse trechinho aqui em relação ao nó. Se eu perguntasse para vocês, quantos nós temos aqui? Quantos vocês me diriam? E aí? E se eu disser para vocês que aqui eu só tenho um nó? Um único nó, tá? Por que eu só tenho um único nó? Vocês concordam que eu poderia redesenhar esse trecho de circuito dessa forma? Por que eu posso fazer isso? Porque, olha só, por exemplo, esse terminal aqui do resistor de 5 ohms, né? Eu posso arrastar, conectá-lo ele para cá, conectá-lo ele aqui, conectar ele aqui. Eu posso andar com ele até eu encontrar um outro elemento. Eu não poderia pegar essa conexão aqui e trazer, por exemplo, para depois da fonte de 9 volts. Não, mas enquanto for o mesmo potencial, ó, isso aqui tudo está sobre o mesmo potencial. Então, essa conexão pode andar aqui à vontade. Então, com isso, eu consigo reescrever esse circuito dessa forma aqui, tá? Aí fica mais claro de ver que é um único nó, certo? Então, só para a gente escrever a lei de Kirchhoff para as correntes aqui, ó, eu tenho, se eu considerar que quem entra é positivo e quem sai é negativo, quem está chegando no nó? IM, né? Está chegando... IM, 3 amperes e só, né? E tá saindo X, e 0 e Y. Então, ó, eu teria a equação do nó IM mais 3, né? Que é igual a X mais 0 mais Y. Ou ainda, eu poderia dizer que IM está chegando, seria positivo, e X está saindo negativo, 3 está chegando positivo, e 0 e Y estão saindo negativo, tá? É uma outra forma de eu escrever essa equação. Bom, pessoal, então era isso, né? A gente fez uma revisãozinha sobre a lei de Kirchhoff, né? E até a próxima. Tchau!